Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês um assunto importantíssimo para a nossa caminhada como cristãos aqui na Terra. O assunto do vídeo é as tempestades, como você já conseguiu ler no título, mas não são aquelas tempestades de chuva forte, mas sim as tempestades de provações que nós como cristãos vamos ter aqui nessa Terra. Eu espero que você goste do vídeo, assista o vídeo até o final, por favor. Se inscreva no canal e divulgue, porque faltam apenas 7 inscritos para chegarmos na marca dos 500 inscritos. Conto com o apoio de cada um de vocês, é isso. Que Deus abençoe e fiquem com o assunto do vídeo. Bom, como eu disse, o assunto do vídeo são as tempestades. E no vídeo de hoje eu trago para vocês, como eu venho fazendo nos últimos vídeos, 3 tipos diferentes da tempestade que nós enfrentamos aqui na Terra. As tempestades de um cristão na Terra. Primeiro, devemos ter o conceito de tempestade. O que significa a palavra tempestade? Nós temos que tempestade significa aquela ação atmosférica violenta, muitas vezes relacionada a uma chuva muito forte, como os ventos fortes, os trovões, os raios, ou até mesmo as nevascas, com a chuva de granizo, que são as tempestades de neve. Então eu acredito que nesse momento você já entendeu o que é a tempestade. Mas a tempestade que eu trago neste vídeo é a tempestade com o nome figurado para as situações do dia a dia, para algumas situações adversas que nos comprometem nas mais diversas ocasiões. Às vezes, quando essas tempestades da vida se achegam a nós, elas acabam deixando sim consequências gravíssimas e também sequelas, tanto fisicamente, mas principalmente espiritualmente e mentalmente. É só lembrarmos da tempestade que nós conceituamos agora há pouco, aquela chuva forte, sabe? Lembrar-se de que essas tempestades da vida são como essa tempestade da chuva forte. Elas vêm sem escolher quem elas vão atingir. Ela vai passar e a pessoa que estiver debaixo, a pessoa que estiver no local onde ela estiver, a pessoa vai ser afetada, independentemente da sua classe social, da sua questão financeira, da sua questão de saúde, da sua questão física ou moral. É qualquer pessoa, sem exceção. E como eu disse, no vídeo de hoje eu trago 3 tipos de tempestades que cada um de nós, cristãos, estamos sujeitos a passar. A primeira tempestade que eu trago para você e para mim também é aquela tempestade que nós atraímos. Agora você me pergunta, como é essa tempestade que nós atraímos? Pelo próprio nome você já deve perceber. Tempestade, a chuva forte, algo ruim que se achega a nós sem escolher a quem, a que atraímos. Aí ela escolhe, porque nós a chamamos. E como é essa tempestade? É nada mais, nada menos do que você submeter-se a fazer algo errado. O próprio pecado em si. É aquela tempestade que vem destruindo a sua vida, vem destruindo você por dentro, que você mesmo procura, você mesmo atrai, causando consequências graves e danos que não são reparáveis. Danos que ficam marcados para sempre. Eu não vou negar, já ocorreu várias e várias vezes, eu com apenas 14 anos, situações de extrema dificuldade mental. Mas sabe o que me tirou esse cargo? Essa consciência pesada, essa situação que ficou no meu âmbito familiar, com meu pai, com a minha mãe, comigo mesmo e com Deus, foi procurar a Deus, o nosso Pai, porque Ele está de braços abertos esperando a nossa confissão. Como o próprio Davi, o homem segundo o coração de Deus, diz em alguns dos seus salmos: enquanto eu escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Ou seja, sofria. Então, para que essa situação se amenizasse e tudo voltasse ao normal como era antes, bastou que eu fosse até o Senhor, que eu me prostrasse, que eu me arrependesse, que eu fizesse essa verdadeira confissão de pecados a Deus. E Ele me ajudou, meus irmãos, Ele me limpou. E hoje eu sou muito grato a Deus por isso. Então, meu irmão, a você que está assistindo esse vídeo, você está vivendo uma situação adversa após ouvir esse mini testemunho que eu dei. Você
Basta que, se você não tem um pai, uma mãe presente, se você tem a minha idade, não tem um pai, uma mãe que você confia de chegar até ele e falar, lembre-se que você tem um pai maior, alguém que zela por você, está disposto a te ouvir e te ajudar, que é Deus. Prostre-se diante dele, confesse os seus pecados, ore, converse com Deus, mesmo que você fale, eu não sei orar. Comece a conversar como se você estivesse conversando com seu amigo mais próximo. Converse com Deus, que Ele vai te ajudar. Ele só quer a sua verdadeira confissão de pecados, Ele só quer o seu arrependimento. Um exemplo prático dessa primeira tempestade que nós atraímos é Jonas. Jonas tinha um propósito, inclusive tem um vídeo aqui no meu canal sobre Jonas, assista, vai aparecer no final para você. Jonas, ele tinha um propósito, uma ocasião aqui na terra, que era levar o evangelho de Deus para as cidades ali de onde ele vivia, de perto de onde ele vivia, e o Senhor enviou esse propósito a ele, só que Jonas fugiu. Só que o que Jonas não sabia é que os olhos do Senhor, mais um conselho para você, não adianta se esconder, não adianta fugir, porque os olhos do Senhor estão em todos os locais. E Jonas, não sabendo disso, desconhecendo disso, ele foge, ele se esconde e o Senhor o vê e o tira, manda com que aquelas pessoas que estavam dentro da embarcação, dentro do barco onde Jonas se escondeu, o tirassem de lá, o jogassem no mar. Então ele procura essa tempestade, ele procura essa consequência. E qual foi a consequência? Ao ser jogado no mar, ele é engolido por um grande peixe. Lá dentro ele passa alguns dias e depois ele se arrepende, ele confessa seus pecados, como já foi dito para você. Então essa primeira tempestade que nós atraímos se trata disso, é tentar fugir do propósito de Deus como Jonas fez, é tentar fugir do seu pecado, achar que ninguém está vendo, lembre-se de que Deus está vendo, lembre-se de que Ele pode te ajudar. A segunda tempestade trata-se da tempestade que Deus envia para nós, uma provação, não é tentação, não pense isso, porque quem envia tentação é Satanás, então Deus envia uma provação para cada um de nós para testar a nossa fé, para testar a nossa perseverança com Deus. A tempestade que testa a nossa fé é aquela tempestade que Jesus se chega a nós e fala, vai meu filho. Eu te dou essa direção aqui, mas eu quero que você vá sozinho. Imagine uma situação que Jesus está com você numa embarcação, num barco, e ele sai do barco, vocês param e ele fala assim, meu filho, a partir de agora, vai sozinho, vai sem mim, vai aí, eu vou ficar apenas te olhando e essa é a direção que você tem que ir, você tem que seguir em frente, vai sozinho. Essa tempestade trata-se de que quando Jesus, mesmo não estando no barco, ele está de longe vendo e observando você remando sozinho, vendo o seu esforço, vendo o nosso esforço, vendo o seu esforço de remar diante de toda uma tempestade contrária, sem ele do seu lado para te acalmar, sem o seu porto seguro. Então essa é a tempestade de testar a sua, a minha, a nossa fé. Uma história bem prática disso encontra-se lá em Marcos, capítulo 6, numa situação onde os discípulos estavam com Jesus. Falando também de uma tempestade, onde os discípulos estavam ali num barco, numa tempestade, e simplesmente Jesus vem na direção dele andando sobre as águas, uma coisa maravilhosa. Os discípulos poderiam apenas ter desistido daquela trajetória sem Jesus, com tempestade, com onda, com correnteza, difícil de conseguir alcançar o objetivo, a direção. E eles perseveraram. E Jesus vem andando sobre as águas, entra no barco e aquela tempestade, aquela coisa ruim que estava acontecendo cessa. Acaba, porque Jesus é maravilhoso, Jesus é poderoso. Se você ficou interessado por essa história, encontra-se, como eu disse, em Marcos capítulo 6. Essa passagenzinha encontra-se lá no versículo 51. Então, se você quiser dar uma lida depois desse vídeo, assista o vídeo completo e depois lê. É muito interessante conhecer a palavra de Deus também lendo a própria palavra dele, lendo a Bíblia. Então, nós temos agora que essa tempestade de provação, de testar a nossa fé, que nós estamos lá naquela situação agora, ali onde os discípulos estavam, aquela situação que eu propus para cada um de vocês. Você está ali dentro do barco, na tempestade contrária, cheia de correnteza, e você sabendo que Deus, que Jesus está te olhando, que Ele o enviou e você tem que seguir firme. Quando você menos perceber naquela situação adversa, Ele está entrando no barco.
Ele está acalmando, Ele está te deixando tranquilo, porque Ele faz isso, meus irmãos. Ele é misericordioso, nós não merecemos, mas Ele faz por seu amor incondicional. Então, Jesus nos ensina a ter fé do que ter medo ou dúvida em algumas situações ruins da nossa vida. Já finalizando, a terceira e última tempestade que eu trago para vocês é a tempestade da vida espiritual. Agora a passagem lá em Lucas 8, diferente da outra tempestade, que Jesus não estava no barco com os seus discípulos e ele vem andando sobre as águas, entra e tudo aquilo que acontecia, toda aquela tempestade se acalma. Agora Jesus está com eles dentro do barco. E durante o trajeto, com Jesus descansando e os discípulos ali no barco, comandando com a direção para chegar no seu objetivo, no seu trajeto final, simplesmente ocorre outra tempestade, outra situação ruim, aquelas correntezas fortes, o barco se mexendo em alto movimento e começa a vir a sensação de medo, a sensação de dúvida do que pode acontecer a partir dali. E como eu disse, diferente da outra situação, agora Jesus está com eles no barco, então dá um pouquinho mais de alívio saber que Jesus estava ali. Mas mesmo assim, muito assustados, eles vão até Jesus que estava descansando, o chamam achando que iam morrer e assustados com a situação, mas Jesus que levanta, vai até lá fora onde estava ocorrendo aquela tempestade, aquelas correntezas, a ventania forte e simplesmente manda que aquilo cesse, mande que acabe e o vento volta ao normal, a chuva acaba, as nuvens escuras saem, o sol aparece, as correntezas se acalmam, o mar volta ao normal. E Jesus também ainda diz para os seus discípulos: vocês têm pouca fé? Vocês por acaso são homens de pouca fé? Dando essa indagação aos seus discípulos, nos mostrando que nós às vezes somos como os discípulos dele. Nós somos sim discípulos atualmente de Jesus, mas nessa situação mostra exatamente como cada um de nós, eu mesmo já fui assim. Às vezes acontece de eu ser assim. Como é, Guilherme? Você me pergunta. É ser medroso, sentir dúvida de uma situação que você está passando, quando você poderia estar buscando o Senhor, quando você poderia estar orando, lendo a palavra, louvando a Deus. Mas você não, você está lá, você está com medo, você nem se lembra e quando se lembra não faz as coisas corretas. É nessa situação que os discípulos vão até Jesus e Jesus os indaga perguntando: vocês são homens de pouca fé, por acaso? Vocês não têm fé? Então saiba que essa situação que você está passando, meu irmão, essa dificuldade que te assola, essa tempestade que está na sua vida neste momento, o Senhor é o seu porto seguro. O Senhor está de braços abertos para você ir até Ele, você confessar essa situação, você confessar os seus pecados. E se não for uma situação pecaminosa, onde você está cometendo pecado, mas está sofrendo algo ruim está acontecendo com você, você vai até o Senhor. Não fica com medo, não fique com dúvida se você deve ir ou não orar, se você deve ir ou não conversar com Deus, se você deve ou não ler a Bíblia, se você deve ou não ouvir um louvor, cantar junto. Não fique com dúvida, faça, porque é isso que Deus quer que você faça. Como diz também uma passagem da Bíblia, tudo que você fizer, tudo que você falar ou agir, faça em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém? Então o assunto do vídeo de hoje foi esse. Antes de finalizar, eu quero fazer uma oração com você, pedindo a Deus que Ele nos conforte nessa situação adversa, que Ele nos mostre a sua luz, os seus braços abertos, para que nas situações ruins, nas tempestades, nós possamos ir até Ele, nos prostrarmos diante dEle, porque só Ele é poderoso e só Ele pode nos ajudar. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, te agradeço por tudo de bom que o Senhor tem nos feito, por todo o livramento que o Senhor nos proporcionou até aqui. Lhe agradeço porque o Senhor nos mantém com vida e nos mantém bem diante dessa situação que nós estamos passando, desta doença terrível, que também é uma tempestade, Senhor. Então eu te peço para que nós possamos, a partir de hoje, ouvindo a Tua palavra, entendendo o que o Senhor tem para cada um de nós em nossos corações, agir proativamente nas nossas tempestades,
buscando a Ti, ó Deus, nas situações adversas. Porque só Tu pode nos ajudar, porque só Tu é poderoso. É o que eu te peço e te agradeço, com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixo aqui o meu abraço a você. Assista um dos vídeos aqui do canal que vai aparecer na tela para você. Clique no ícone do canal, inscreva-se. Faltam apenas 7 inscritos, meus irmãos. 7 inscritos para nós alcançarmos a meta jamais esperada dos 500 inscritos. Eu ficarei muito feliz, me ajude, compartilhe esse vídeo para uma pessoa que conhece ou não conhece a Deus, para que ela possa ser tocada pela palavra do Espírito Santo. Eu espero que você tenha sido também, tá bom? Ative o sininho das notificações, deixa o like se você gostou. Seu comentário aqui embaixo eu sempre tô lendo, dando coração, respondendo quando possível, tá bom? Deixa aqui o meu abraço a você, Deus te abençoe e tchau!